Aleluia! Boa tarde para todo mundo. Amém. Se coloque de pé, aplauda o Senhor mais forte e mais bonito. Aleluia. Glórias a Deus. Você já foi abençoado nessa tarde? Então vá em paz, que Deus abençoe. Não, estou brincando. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: estamos começando. Diga: há muita coisa ainda a viver nessa tarde, e eu sei que você vai sair daqui diferente. Amém? Tome o teu lugar onde você está. E de verdade, para mim é uma alegria estar aqui, do fundo do meu coração. Eu espero que você aproveite o máximo esse tempo. Mais do que isso, você que veio de outra cidade, você que veio das outras eiras, né? Que você possa sair daqui completamente diferente, que a tua expectativa ela possa superar todos os níveis que, quem sabe, você projetou para estar nesse lugar. Deus colocou uma palavra no meu coração algum tempo atrás, e essa tem sido uma das palavras que eu mais tenho ministrado ela, mais eu tenho compartilhado sobre ela. Eu tenho absoluta certeza que quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra ela não é simplesmente para um momento, ou ela não é somente para uma pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu creio que quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra é para uma estação, ela é para um ciclo da nossa vida. E Deus tem falado muito a respeito do que é a vida, de tudo que compõe a vida do ser humano. Será que a nossa vida é somente trabalhar, nós chegar em casa, termos a nossa família, e passado alguns anos a gente morre e basicamente acaba, aí a outra geração vem, constrói alguma coisa, trabalha, constitui família, morre? E sabe, Deus tem me levado a entender que eu não sou o acaso, eu não sou um equívoco. Eu sei que Deus me colocou nessa terra para algo, e eu creio que assim como Deus me colocou para alguma coisa aqui, eu sei que Ele também te colocou para algo em especial, que somente você pode fazer nesse tempo, nessa estação e nesse momento. E quando eu olho para o lado, eu vejo as pessoas, a maioria delas não sabem o que fazer, elas não acreditam nelas, elas estão cheias de dúvidas, cheias de questionamento, elas se sentem impotentes, elas não têm noção, elas não conseguem ter uma visão do amanhã, não conseguem ter uma visão da vida, e é aquilo que a mãe ministrava anteriormente, pessoas que estão vivendo, quem sabe, algum tipo de limitação. Mas eu creio que a partir de hoje esse ar, essa ideia vai mudar na tua vida, e você vai começar a viver completamente diferente do que você tem vivido até o instante em que você está vivendo hoje. O tema que Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás, e eu quero compartilhar com você, se chama A Resposta. Qual é o tema? E sabe que algum tempo atrás eu estava lendo algumas perguntas, sabe aquela coisa de você começar a ler algo e aquilo te chamar a atenção, e eu estava lendo perguntas que não tinham respostas, e muitas delas eram se Adão, eram engraçadas, né? E uma das primeiras era: Adão e Eva tinham um umbigo ou não? E daí eu comecei a me questionar, como é que era, será, tinha umbigo ou não tinha? E aí outras perguntas tinham, por que quando você ora, Deus, você levanta os teus olhos, se Deus, Ele está em todo lugar? Uma era: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você responde o ovo, daí alguém fala: quem é que botou o ovo? Daí tu fala: a galinha, mas a galinha não veio do ovo, e você vai ficar nesse eterno dilema, e você não vai chegar a nenhuma resposta. Outra era: por que os pilotos kamikazes, eles usavam um capacete sabendo que a missão deles era pegar o avião e se jogar, ou seja, o capacete não fazia sentido nenhum. Você usar o capacete ou não tinha lógica. Por que uma loja que está escrito 24 horas, ela tem porta, fechadura, chave? Para quê? Se ela não fica aberta 24 horas por dia?
E aí eu comecei a me perguntar que há muitas perguntas que não têm resposta. E quando você vai para a vida do homem, para a minha vida, para a tua vida, você vai ver que aí que sim que não tem um monte de resposta. Por que é que somos dessa maneira? Por que é que agimos assim? Por que é que a nossa família é dessa maneira? Por que que nascemos nessa cidade? Por que é que eu vim a ter esse tipo de cor de pele, essa altura, a minha forma? E você vai ver que há muitas perguntas que não têm resposta. Somente isso, não tem respostas. Só que havia um ditado há muito tempo atrás na TV Futura que dizia o seguinte: as perguntas movem o mundo. E eu comecei a me questionar muito sobre essa frase da TV Futura: as perguntas movem o mundo. E eu fui entender que não é as perguntas que movem o mundo, o que move o mundo é as respostas, as respostas para cada pergunta, é isso que move o mundo. Porque se você não encontra a resposta, você pode viver a tua vida inteira se questionando, fazendo perguntas, e até você não encontrar essa resposta, ela não vai mudar a tua vida, ela não vai fazer sentido. É como um filho que ele pega o pai, ele pega a mãe, e ele começa a perguntar coisas, e o pai não responde, ele vai para o outro, ele vai para o avô, ele vai para a avó, ele vai para o tio, ele vai para o amigo, até ele encontrar a resposta. A partir do momento que ele encontra a resposta, ele muda, ele vai para outro ciclo, outra estação, ele vai para outro estágio da sua vida. Então, para que alguma coisa altere o futuro, presta atenção, porque eu creio que essa é uma das pregações que pode realmente mudar, mas assim, não o amanhã, mudar o agora, o já, o hoje. Para que o futuro ele possa ser alterado, precisa encontrar a resposta. Enquanto você não encontra a resposta, não altera o futuro. Eu estive em Florianópolis, ministrando em Lages, eu ministrei em Joinville, estive em Florianópolis essa semana, e Deus compartilhou comigo, para mim compartilhar com a igreja a parábola a história daquele paralítico do poço de Betesda, que estava há 38 anos ali, enfermo, procurando ser curado. Ele ficou 38 anos esperando a resposta da sua vida. Sabe, e se Jesus não chegasse naquele lugar, ele passaria mais anos e anos e anos e anos ali. Se ele não encontrasse a resposta, ele morreria e iria, quem sabe, para o inferno, e ele não teria encontrado a resposta. Mas quando ele encontra a resposta, o futuro dele muda. A primeira coisa que ele faz, ele se levanta, pega a maca dele, e ele começa a glorificar a Deus, e ele vai e começa a acompanhar a Jesus, e ele começa a exaltar o Senhor pelo milagre que fez na vida dele. Ou seja, no dia que a resposta chega, todo o futuro dele é alterado. Quantos de vocês querem que Deus altere o teu futuro a partir de hoje, a partir desse momento? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: é tempo de você encontrar respostas para a tua vida. Presta atenção, para que as coisas avancem, essa resposta tem que vir. Para cada questionamento uma resposta, para cada dúvida uma resposta, para cada insegurança uma resposta. Hoje o que o mundo mais tem é questionamentos. O que será de nós, o que será da política, o que será da economia, o que será dos meus bens, o que será dos alimentos, o que será do meu trabalho, o que será da minha saúde. E você vai se dar conta que todas as coisas, elas convergem para dúvidas que o ser humano tem. Agora, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que ela contém todas as respostas para a vida do ser humano. Você quer aprender sobre astrologia, a Bíblia ensina. Quer aprender sobre ciência, a Bíblia ensina. Quer aprender sobre administração, a Bíblia ensina. Quer aprender sobre finanças, a Bíblia ensina. Quer aprender sobre família, o que você quiser, a Bíblia ensina. E aí você vai descobrir que Deus sempre responde às pessoas, sempre, sempre. Quem sabe você está há tantos anos dentro da igreja, quem sabe você está há muito tempo, ou quem sabe você está chegando agora numa igreja, numa eira aí, em alguma cidade ao redor, e quem sabe você está dizendo: e Deus não está me respondendo. Não, Deus sempre responde. Desde a primeira vez que você orou, desde a primeira vez que você dobrou o teu joelho, ou você fez uma simples oração, o Senhor já te respondeu. Mas Ele responde de 3 maneiras. A primeira delas é dizendo sim. Então, quando você fez uma oração, Deus pode olhar para você e fazer um joinha, dizer sim. O que você quiser vai acontecer.
Eu te digo sim, ou seja, já vai acontecer, já está pronto, está preparado. Em algum momento esse negócio vai convergir e você vai viver aquilo que a tua oração está pedindo. Mas Deus também pode dizer não. E sabe, quando Deus diz não, não interessa o que você faça, não vai alterar o não dele. Porque Deus é o único que conhece o nosso dia de amanhã. Então quando Deus ele te responde e ele diz o seguinte, não, é não. Não perca mais tempo, pare. Lembra quando o profeta Samuel estava orando por Saul? Deus falou para ele o seguinte, Samuel, pare de orar por Saul. Eu não quero mais ele como rei. Não é não. Ou você muda, ou você para de orar, ou você vai estar perdendo tempo. Então Deus responde dizendo sim, Deus responde dizendo não, mas Deus também responde dizendo espere, calma. Calma porque o teu tempo vai chegar, calma porque a resposta da tua vida está chegando, calma que o teu milagre está chegando. Calma que as coisas vão acontecer, quem sabe você ainda não está preparado para viver aquilo que realmente você está ansioso, aquilo que você está desejoso em viver, calma. Então quando você entende que Deus no qual você serve, o Deus no qual eu sirvo, Ele nunca me deixa sem resposta, você vai descobrir que essa resposta ela altera o meu futuro, ela muda o meu futuro. E aí você vai ver na Bíblia que Deus disse sim para a oração de Elias. E quando Deus disse sim, parou de chover durante 3 anos e meio. Foi simplesmente, tá ok, a tua oração não chove mais. Deus disse não para Moisés, quando Moisés quis entrar na terra prometida. Sabe, Moisés, o libertador, o amigo de Deus. Quando Moisés falava com Deus, Deus descia, a nuvem chegava próximo, a glória de Deus estava ali, Moisés via, ouvia, se relacionava, Moisés baixou o primeiro download da nuvem, num tablet de Deus ali, era parceiro de Deus, e Deus falou para ele, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, e ele não entrou. Mas o próprio Senhor Jesus também disse para Marta, dizendo, Marta, Marta, se você esperar um pouco, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei que Deus tem uma resposta positiva para você, ou Ele quem sabe vai dizer, não, tira essa ideia da tua cabeça, ou Ele está dizendo para você, espera, porque a glória do Senhor vai ser manifestada na tua vida. Sabe? Essa resposta move as nossas vidas, ela altera o nosso futuro. Eu quem te fala, sou prova viva de viver da resposta de Deus na minha casa, na minha família. Eu não vivo porque quero, eu vivo porque eu preciso entender que Deus está gerando em mim respostas para os meus questionamentos. Quem sabe hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender, mas Deus sempre responde. Lembra quando o povo estava no deserto e o povo precisou de água? A resposta foi água da rocha. Quando o povo teve fome, a resposta foi maná do céu. Quando o povo teve frio, a resposta foi uma coluna de fogo. Quando o povo teve calor, a resposta foi uma coluna que estava ali refrescando o ambiente. Deus sempre trouxe resposta para o povo. Quando Pedro tinha fracassado a noite inteira, a resposta para a vida dele foi uma pesca maravilhosa. Quando você começa a entender que aquele cego que estava há muito tempo pedindo ajuda na beira do caminho, e Jesus quando passa por aquele lugar, Jesus foi a resposta para ele, você vai ver, futuro se altera, quando a resposta chega de verdade. A resposta de Josué foi que o sol e a lua parassem. A resposta de Elias foi que houvesse seca na terra. Diz a Bíblia que a resposta para salvar Israel foi a pessoa de Davi. A resposta do pecado da humanidade foi a presença de Jesus, o nosso Salvador. Aonde há um problema, necessita-se de uma resposta. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver algo. Livro de João, capítulo 14, no versículo 12. Essas letras estão em vermelhas porque é o próprio Jesus que está falando. E quando Jesus fala, mais do que qualquer outra coisa, você precisa prestar muita atenção. Diz o texto assim, digo-lhes a verdade. Ou seja, você precisa entender essa ideia inicial de Jesus. Jesus é a própria verdade.
Nenhuma palavra da boca dele voltou vazia, não teve efeito, teve que ser corrigida, teve que ser alterada. Pelo contrário, quando Jesus abria a boca, era poder de Deus, era manifestação do Senhor. Verdade ou não? Lembra-se quando o centurião chegou diante de Jesus e falou: olha, eu só preciso de uma palavra. Se você der uma palavra, o meu servo lá na minha casa será curado. Porque a palavra de Jesus tinha poder. Agora, o que Jesus está fazendo nesse texto, deixa ele na tela fazendo favor. Ele está dizendo o seguinte: presta atenção, porque todo o futuro de vocês vão ser alterado. A partir do momento daquilo que eu liberar agora, a partir dessa palavra. E ele diz o seguinte: eu estou dizendo a verdade. Não é mentira, eu estou afirmando que se você entender o que vem depois, algo glorioso e poderoso vai acontecer. Ele diz: eu digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho feito e realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o meu Pai. Repete comigo dizendo: coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Eu irei fazer. Porque eu creio em Jesus. E se Ele fez, eu também posso fazer. Amém ou não? Eu gosto dessa ideia, porque o que Jesus está fazendo aqui, Ele está dizendo: olha, eu tenho sido a resposta para cegos, para aleijados, para paralíticos, para leprosos, para enfermos. Eu tenho sido a resposta para pessoas deprimidas, oprimidas, para prisioneiros. Eu tenho sido a resposta até o dia de hoje. Mas se você acreditar em mim, a partir de agora, coisas maiores vocês irão fazer. Deus sempre, escute isso, levanta homens e mulheres para serem a resposta num tempo, numa geração, numa época. E essas pessoas alteraram o futuro, alteraram completamente a história, porque acreditaram que Deus não havia se equivocado com elas. Deixa eu repetir isso. Essas pessoas, elas alteraram o futuro, alteraram a história, porque elas acreditaram que Deus não havia se equivocado com elas. Quando você olha para a história de José, Gênesis 39, 2, você vai ver o seguinte: o Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono, e ele ia muito bem em tudo o que fazia. Gênesis 39, 22 e 23, este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e ele era quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com José, e entregou toda a prisão para ele, pois o Senhor estava com ele, e o abençoou em tudo que ele fazia. Gênesis 41, 40 e 41, você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo. Você obedecerá às minhas ordens. Só eu serei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento eu ponho como governador de todo o Egito. Pastor, o que isso aí tem a ver comigo? José foi resposta na casa de Potifar. José foi resposta na prisão. José foi resposta no Egito. José foi resposta onde ele estava. E se José foi resposta, eu creio que Deus está te levantando para você ser resposta na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, no teu bairro, na tua escola, aonde você estiver. Sabe, a bênção de Deus contigo gera resposta para o caos aonde você está vivendo, gera resposta para o ambiente aonde você está inserido. Eu tenho absoluta certeza que o mundo precisa de homens e mulheres que começam a carregar a presença de Deus junto com eles. Quando você está cheio do Senhor, quando você carrega a presença de Deus, deixa eu falar algo para você. Todas as dúvidas vão embora, os questionamentos saem, porque a presença de Deus chega. Se não fosse José na casa de Potifar, ele não seria abençoado. Se não fosse José na prisão, seria um caos. Se não fosse José no palácio de Faraó, o Egito e o mundo teria perecido naquela época. Deus quer nesse tempo levantar um homem e uma mulher para ser resposta para essa geração e alterar o futuro que quem sabe está por vir caótico. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: quem sabe é você.
Diga, quem sabe eu estou sentado do lado da pessoa que vai alterar o futuro da nossa geração. Amém ou não? Escute, José tinha algo, e eu creio que esse algo ele está disponível para mim e para você. José tinha a unção do Senhor. Repete comigo, unção do Senhor. Quantos querem a unção do Senhor? José tinha algo chamado a unção do Senhor. Escute, quem tem unção tem poder. Quem tem poder tem autoridade. Vou repetir para você. José tinha a unção do Senhor. E quando você tem a unção, você tem poder, e quem tem poder tem autoridade. Isaías capítulo 61, versículo 1, a parte A do texto. A parte A do texto diz o seguinte, Isaías 61, versículo 1. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Escute, eu não sei se você alcança a entender tudo aquilo que está na Bíblia, mas eu quero tentar te mostrar quem você pode ser, ou o que você pode se tornar, ou o que vai acontecer com você, se a unção do Senhor vir sobre a tua vida. Não tem a ver com quanto estudo você tem, não tem a ver com teu nome, sobrenome, cor de pele, não tem a ver com o que você trabalha, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a unção do Senhor. Perceba que todos os textos que eu li de Gênesis, todos eles terminam dizendo, e o Senhor estava com José. Quem é José? José não interessa, o que interessa é que o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está contigo, todas as coisas mudam. Quando você tem Deus, escute, quando você tem Deus e a unção do Senhor, meu Deus, o mundo ainda, quem sabe, vai descobrir o que é um homem e uma mulher cheios do poder e da autoridade do Senhor. Eu ouvi a mãe ministrar, e ela dizia o seguinte, a unção, a autoridade não tem a ver com a posição. Quem sabe você não é líder, você não é pastor. Quem sabe você não é ministro, você não é do diaconato, do louvor, do que seja lá, de qual ministério você for. Autoridade celestial não tem a ver com cargo. Autoridade celestial, ela não tem a ver com que alguém te conheça ou não, não tem a ver com quantos seguidores você tem ou não, não tem a ver se todo domingo você sobe no altar ou não, não tem a ver se você é conhecido pelas pessoas da tua igreja, não tem nada a ver com isso. Autoridade não tem nada a ver com trono. Repete comigo, autoridade não tem nada a ver com trono. Sabe o que mais hoje eu estou vendo? Pessoas querendo o trono sem autoridade. Pessoas querendo status, pessoas querendo títulos, mas não tem autoridade. Mas escute, quando Deus levanta alguém e coloca autoridade sobre ele, o que menos importa é a posição que ele tem, a posição que ele ocupa, se ele é conhecido, não é conhecido, se chamam ele de algo, de um algo, o que menos importa é isso. Mas quando alguém é cheio de autoridade, Deus começa a mover ele, tudo que ele faz dá certo, as coisas começam a acontecer, e ele começa a mudar o futuro de todas as pessoas que estão ao redor dele, porque a autoridade é muito mais importante do que trono. Quando você descobre isso, você vai ver que Deus está buscando pessoas para que a unção dele desça, para que o poder dele seja manifestado. Mas ninguém me conhece, eu não tenho cargo, eu não sou ninguém. Uau! Você é alguém que Deus pode chamar para mudar essa geração, e você será a resposta para o futuro. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir que quem tem a unção de Deus terá poder e autoridade. Quando você descobre fatos da história, você vai ver que o faraó Xerxes, que era da época de José, estava no trono, mas quem tinha autoridade? Quem tinha autoridade? José. Quando Ramsés estava no trono, Moisés é quem tinha autoridade. Quando Saul estava no trono, quem é que tinha autoridade? Era Davi. Quando Acabe estava no trono, quem tinha autoridade era Elias.
Quando Nabucodonosor estava no trono, quem tinha autoridade era Daniel. Quando César estava no trono, quem tinha autoridade era Paulo. Quando Herodes estava no trono, quem tinha autoridade é Jesus. Escute o que eu estou te falando. Deus está procurando. Escute, Deus está procurando um homem, uma mulher que não tenha trono, mas que seja cheio da autoridade dele nessa terra. Você não precisa ter absolutamente nada. Você pode ser um completo anônimo. Mas se você for tocado pelo Senhor e a unção dele descer sobre a tua vida, não interessa se outros têm títulos, o que menos interessa para Deus é o título. O que interessa para Deus é um coração fiel, porque sempre haverá pessoas com trono e sempre haverá anônimos com autoridade. Oxalá que seja você nessa tarde, que você possa sair daqui como um anônimo que ninguém te conhece. Você não tem nada de especial, mas a única coisa que você precisa é: e a unção do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e se eu tenho a unção, eu tenho poder, e se tenho poder, eu tenho autoridade. E o mundo muda por causa da minha vida nessa terra. Deus não se equivocou com José, não se equivocou com Moisés, não se equivocou com Davi, não se equivocou com Nabucodonosor, com Daniel, não se equivocou com ninguém. Será que Ele vai se equivocar com você? Não. Repete comigo dizendo: coisas maiores o Senhor irá fazer através da minha vida. Quando você conhece a história da viúva de Serepta, e diz a Bíblia que ela estava prestes a pegar um punhado de graveto, ela ia chegar em casa, ia fazer um bolo para o seu filho, e tanto ele quanto ela iria morrer. Só que algo poderoso acontece. Ali diz a Bíblia em 1 Reis capítulo 17, versículo 14 e versículo 16, diz: pois o Senhor Deus de Israel diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez exatamente como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Sabe o que isso me ensina? Que quando o profeta Elias chega naquela casa, chegou a resposta de Deus para aquela mulher. Se Elias não chega, a resposta não chega. Você sabe quantas casas estão prestes a perecer, a padecer? Você sabe quantos relacionamentos estão prestes a acabar? Sabe quantas pessoas estão prestes a morrer de uma enfermidade? Sabe quantos negócios estão prestes a falir? Você tem noção de quanta desgraça pode acontecer se um homem de Deus não chega trazendo a resposta naquele lugar? Você tem entendimento de que quando o profeta chega ali, Deus não está preocupado com o profeta, Deus está preocupado com a mulher. O profeta tinha passado um período de tempo tomando água do ribeiro e comendo carne da melhor qualidade. Agora, quando o profeta chega naquela casa, não é o profeta chegando, é a resposta de Deus para a vida daquela mulher. Sabe o que isso me ensina? Que quando você chegar num lugar, é o céu chegando naquele lugar. Que quando você chegar numa casa, não é você... Eu amo fazer visita, sabe por quê? Porque não é o pastor Guilherme chegando lá. Eu sei que a resposta da oração daquela pessoa, quem sabe de muitos e muitos anos, e Deus me usa, porque eu sou a resposta dele para essa geração. Quando eu chego, através da unção de Deus sobre a minha vida, eu posso alterar o futuro daquela pessoa. Sabe, quando você chega no lugar, é o céu chegando ali. Quando você fala algo para aquela mulher, é os céus falando para aquela pessoa. Quando você coloca as tuas mãos sobre ela, é Deus colocando a mão dele sobre ela. Quando você libera uma palavra, é os céus falando ao coração dela.
Escute, não tem a ver com quantos líderes, ou mais líderes ou menos líderes, tem a ver com que há pessoas que estão clamando por uma resposta do céu, e a resposta está em você. Você quer ver o futuro ser alterado? Comece a falar, comece a botar as mãos, comece a chegar. Quando você chega, a glória de Deus chega. Ah, meu amigo, não existe nada mais poderoso do que um homem e uma mulher cheios da unção de Deus, que ninguém conhece, que não pregam nesse altar, não pregam nos altares da igreja, não tem trono, mas tem autoridade celestial. Ei, tem autoridade, tem autoridade. Quando você começa a entender isso, mas eu não tenho cargo, eu não sou ninguém, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com você ser cheio da autoridade de Deus. Você já pensou como você pode alterar o futuro das pessoas, como você pode alterar o rumo da vida das pessoas que te cercam? Se você alcança a entender isso, que quando você fala é Deus falando, quando você impõe as mãos, é Deus colocando as mãos. Quando você vem e não fala nada, só dá um abraço, é Deus abraçando aquela pessoa. Pai eterno. Quando você dá um sorriso, é Deus sorrindo. Quando você simplesmente diz, e aí, aconteceu algo, é Deus dizendo, e aí, aconteceu algo, compartilha. Quando você, meu amado, faz algo aqui na terra, precisa ser um movimento do céu através da tua vida. Quando você começa a entender essas pequenas coisas, você vai ver que Moisés foi a resposta para o povo escravo. Davi foi a resposta para Israel, Daniel foi a resposta para a Babilônia, o centurião que eu falei foi a resposta para o servo dele. Você é a resposta para a tua cidade, você é a resposta para o teu bairro, você é a resposta para a tua família. É você, é você, é você, que não tem trono, mas você tem autoridade. Sabe, se você tem autoridade, Deus vai te usar. A tua célula, eu não sei se você alcança a entender isso, mas a tua célula, ela é a resposta para muitas pessoas. Sabe quando você faz aquela célula meia boca, que você nem se prepara, nem estuda. Um dia as pessoas me pediram assim, pastor, quanto tempo você demora para fazer uma palavra, um estudo que você vai fazer? Geralmente eu demoro 1 semana para preparar ele do começo até o final. E eu fico ali, faço anotações e coloco mais isso. E quem já viu, quem já teve a oportunidade, é folha que não acaba mais de anotação, porque Deus vai ministrando. Porque eu sei que quando eu abrir a boca, ela não pode voltar vazia, tem que haver a resposta de Deus para a vida de cada pessoa. Quando você faz a tua célula de qualquer maneira, você está causando um dano. Você já imaginou quanto da vida das pessoas ao teu redor são alteradas a partir do momento que você abre a tua casa para uma célula? Quando você começa a entender isso, você vai ver que a unção de Deus está sobre você para você fazer coisas maiores do que você tem feito. Quem sabe o que você tem feito é coisas muito pequenas comparado àquilo que o Senhor projetou para você. Diz uma história que havia uma mulher que todas as manhãs, às 3 horas da madrugada, ela levantava e orava pelo seu irmão. O seu irmão era alguém que cheio de vícios, fazia todas as coisas erradas, não queria Deus, nada de nada. E todos os dias, 3 horas da manhã, aquela mulher, ela dobrava o joelho dela e ela orava pelo irmão dela, e orava pelo irmão dela, e orava pelo irmão dela. 10 anos orando pelo irmão dela. Até que um dia ela falou, sabe o que? Hoje eu não vou orar por ele. Não quero orar por ele. Sabe, porque muitas vezes a gente faz e parece que não tem resultado, é verdade ou não? Às vezes a gente serve e parece que nada tem sentido. Às vezes parece que tudo que a gente faz, parece que não passa do teto. Ninguém está vendo, ninguém sabe nada, eu estou vivendo um anonimato. E aquela mulher, aquele dia, ela falou o seguinte, não vou mais orar pelo irmão, que se exploda ele.
que ele faça o que ele quiser da vida dele, não vou mais orar. E diz que ela deitou para o outro lado da cama, e a história conta que ela teve um sonho, e o sonho dela era um sonho terrível, era um sonho que o diabo estava reunido no inferno, e estava numa reunião, e ele perguntou para um dos demônios, dizendo: você, o que você fez? E ele disse: olha, nessa noite eu fiz um congestionamento, 4 carros bateram, morreu 4 pessoas, mulher ficou viúva, crianças ficaram sozinhas, ficaram órfãs, e eu consegui levar essas 4 pessoas e acabar com a vida dessas famílias. E Satanás falou: muito bem, parabéns, e você, o que você fez? E ele disse: olha, nessa noite eu levei 2 jovens a usar droga pela primeira vez, um deles quase teve overdose, mais um pouco eles vão morrer. E Satanás disse: muito bem, parabéns. E você, o que você fez? Eu trouxe divisão num casamento, eu fiz o marido trair a mulher, e a mulher já está de olho no outro cara, vai arrebentar com tudo, em pouco tempo essas crianças vão estar sozinhas, vai ser uma grande festa que vai acontecer naquela casa. E Satanás disse: muito bem, parabéns, e você, o que você fez? Ele disse: com todo respeito, Satanás, eu fiz mais do que todos os outros. E Satanás olhou para ele e falou: como você pode ter a petulância de dizer isso? Esse matou 4, deixou família e crianças órfãos, esse levou jovens ao vício, esse outro aqui trouxe traição na casa, o que você fez de tão significativo? Meu Senhor, já faz 10 anos que eu estou tentando fazer uma mulher parar de orar pela vida do seu irmão, mas todo dia ela ora, nesse dia ela parou de orar, e é nesse dia que eu vou fazer a festa. Quando ela se despertou do sono, ela falou: meu Deus, me perdoa. Ela dobrou o joelho e começou a orar pelo irmão: Deus, cura o meu irmão, cuida do meu irmão, salva o meu irmão, cuida dele, protege, bota os anjos, Senhor, em nome de Jesus, aplica o sangue do Senhor. 6 horas da manhã, alguém bate na porta. Ela abre a porta, sabe quem era? O irmão dela. E disse: hoje era para mim ter morrido, mas eu acho que eu encontrei Jesus, eu não sei, tem uma coisa diferente. Eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Ele. Nesse dia chegou salvação para a vida daquele rapaz. Presta atenção, a tua oração é resposta para alguém. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, porque eu sou resposta da oração. Se não tivesse orado por mim, muito tempo, eu não estaria aqui. Sabe, toda a minha família é resposta da oração. A tua oração é resposta para alguém. Quem sabe você parou de orar, volta a orar, volta a jejuar, volta a ligar, volta a mandar mensagem, porque você é resposta de Deus para alguém. Nesse tempo, nessa estação, o futuro da vida de uma pessoa depende de você. A oração de uma pessoa obediente, Tiago 5,16, a parte B, ela tem muito poder. Escute, o seu testemunho é a resposta de Deus para alguém. Se não for você, quem? Se não agora, quando? Pastor, mas o meu testemunho é terrível. Mas deixa eu falar algo para você: o meu não tem testemunho nenhum, eu nunca fiquei doente, eu nunca passei por nada, então não tenho testemunho. O único testemunho é que eu não acreditava que Deus realmente poderia fazer algo poderoso e me usar na minha vida. Mas quem sabe você não. Quantos aqui foram curados de uma enfermidade? Levante sua mão. O teu testemunho pode ser a resposta para outras pessoas. Quantos aqui tiveram problemas financeiros e Deus abençoou e você prosperou? Sabe, o teu testemunho pode ser a resposta para alguém. Quantos casamentos Deus consertou? E esse casamento pode ser a resposta para alguém. Quem sabe você se sentia sozinho, deprimido, você pensou em tirar a tua vida, a tua história pode ser a resposta para alguém. Agora, quando você fala, Deus fala. Quando você toca, Deus toca. Quando você ministra, Deus ministra. Quando você chega, Deus chega. Você pode não ter trono, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa tarde cheio de autoridade. Cheio de autoridade. Atos capítulo 3, versículo 4 até o 9.
Atos 3, 4 até o 9. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não sou conhecido, eu não tenho status, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa normal, eu sou alguém normal, não tenho nada para te dar, mas a única coisa que eu tenho eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus. Sabe quantas pessoas passaram por aquele homem e deram esmola para ele? Milhares. Milhares. Até um dia chegar alguém que era um anônimo, que não eram absolutamente ninguém, e chegaram diante dele. Nesse dia, a resposta da vida daquele homem, que alterou o futuro dele, chegou. Não era alguém que tinha dinheiro, não era alguém que tinha status, não era alguém que tinha nada. Pelo contrário, era Pedro, que não tinha muito estudo, meio rude, mas estava cheio da autoridade de Deus. Você tem noção de quantos paralíticos estão esperando você chegar e libertar eles da paralisia que eles estão vivendo? Você tem noção de quantas pessoas? Você está dando esmola, você dá isso, você dá aquilo, você dá aquele outro, mas a única coisa que você precisa dar é a unção de Cristo na tua vida. Thomas Walker, um pastor americano, ele disse uma frase muito linda, e ele diz o seguinte: o poder era de Cristo, mas as mãos que levantaram aquele homem era de Pedro. O poder continua sendo de Deus Todo-Poderoso, mas a boca que vos fala é a tua boca. O poder ainda é de Cristo, mas as mãos são tuas. O poder é de Cristo, mas as pernas é de vocês. Você é a resposta para essa geração. Sabe, isso não altera o poder do Senhor. O mundo está clamando por ajuda, o mundo está cheio de perguntas, e a resposta é você. Romanos capítulo 10, 14 e 15. Escute o que diz o texto, para mim orar pela tua vida. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão aqueles que não ouviram falar? Como é que vão ouvir se eu não houver aquele que pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés daqueles que anunciam as boas novas. Repete comigo dizendo o seguinte: a unção do Senhor, ela está sobre mim. Se coloque de pé e coloca no texto Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 8, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui cheio da unção de Deus. Pastor, por que eu venho à igreja? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? Quem sabe você está esperando a resposta, e a resposta é você. Quem sabe você quer ser abençoado e você já é portador da bênção, só precisa compartilhar com os outros. Eu fui escolhido. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 9, ao versículo 8. Presta atenção em cada texto desse versículo da Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, unção, poder e autoridade, para pregar boas novas aos pobres. É você a resposta para eles. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração. É você a resposta para os que estão quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. É você a resposta para os prisioneiros dessa geração.
e pôr em liberdade os que estão algemados. É você que trará libertação àqueles que são cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. É você que vai estabelecer reis, é você que gerará autoridade, é você que libertará pessoas, é você que curará pessoas, é você. É tempo de você olhar para o clima que nós estamos vivendo e dizer: eu, com a unção do Senhor, vou estabelecer novos níveis de pessoas nessa terra. E ele diz o seguinte: eu vou colocar, eu vou consolar, eu vou fazer. Com os que choram em Sião, colocarei uma coroa ao invés de cinza. Quando eu chego, eu trago prosperidade. Quando eu chego, eu levanto pessoas que estão caídas e coloco elas num lugar de destaque. O texto diz: óleo de alegria em vez de pranto. Quando você chega, a tristeza vai embora. Quando você chega, aquilo que é triste, aquilo que é solitário vai embora, porque você chega com óleo de alegria. Você muda o futuro das pessoas. E diz o texto: manto de louvor em vez de espírito de angústia. Você consegue imaginar isso? Que quando você chega, toda a atmosfera muda. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Ah, meu amigo, um homem cheio da unção de Deus, ele muda uma cidade. Um homem cheio da unção de Deus, ele muda o lugar, ele muda a atmosfera. Olha o que o texto diz: estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministro do nosso Deus. Amém ou não? Olhe para a pessoa que está do teu lado: se você for ungido pelo Senhor, você será um ministro de Deus, sacerdote do Senhor. Você mudará a atmosfera, o ambiente que você está vivendo. Presta atenção no que o texto diz: comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha, você terá dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em tua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia! Aleluia! Escute, o último texto, versículo 8: porque eu, o Senhor, eu amo a justiça, odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade lhe darei a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. Se você hoje decide ser a resposta de Deus para essa geração, tudo que está nesse texto se aplica à tua vida. Você deseja isso?